O que tem de especial no tetracampeonato do Manchester City que nenhum outro clube conseguiu fazer na Premier League? Vamos analisar este título, mais um com o Pep Guardiola no Rotas de hoje. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá no ar mais um Rotas da Bola, episódio 132 do nosso podcast de Tempo Esportes, que fala especialmente do futebol internacional e nada mais especial que falar do time do momento, né? O time dos últimos anos. Vamos falar sobre mais um título do Manchester City, tetracampeão da Premier League, concretizado, né, nesta semana que estamos vivendo. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro. Nós vamos elogiar mais uma vez o mais elogiado da história do Impressionante, Rotas da Bola, né? Impressionante. É o time que melhor se defende, é o time que melhor ataca e só não vai disputar mais uma final de Champions League porque encontrou uma parede madrilhenha que ninguém esperava dentro da grande área e teve azares também nessa semifinal, mas poderíamos estar aqui mais uma vez falando de outro treble com Champions League no meio do caminho, né? Porque vai ter um treble, mas aí contando com outros torneios. Ou não foram 3 dessa vez? 2, né? Ah, é, 2. Tem a Copa ainda. Vai conquistar a Copa fatalmente. Nós estamos falando de um possível double. E lembrando que, se a gente for considerar a reta final dos campeonatos como um todo, né? A gente está falando de um Manchester City que sai na Champions League, conquista o Tetra e está invicto em 2024. Exatamente. Saiu invicto da Champions League. A última derrota foi no dia 6 de dezembro para o Aston Villa, no momento de virada de chave, né? Porque o 2024 do Manchester City é praticamente impecável. É um time que a gente talvez já tivesse colocado fora dessa disputa de forma precipitada, como sempre fazemos, né? Poxa, o Liverpool vai esse ano, hein? Olha o Arsenal colando. E aí, de repente, o Manchester City começa a abrir espaços. Houve um momento da temporada nessa reta final, a partir de 30 jogos mais ou menos ali, que ficaram alguns jogos por fazer, e à medida que esses alguns jogos por fazer iam se acumulando, o Manchester City foi garantindo, né, a sua condição de ser campeão dependendo só do seu resultado. Não como fez o Arsenal, que deixou a lição para a última rodada, e aí contar com a sorte de o West Ham bater o City no Etihad seria pretensioso demais, né? Podia empatar, né? Aliás, o West Ham tem um momento que o Souček faz um gol de mão, né? No segundo tempo ali, que fica aquela tensão. O Arsenal estava muito perto de virar o jogo contra o Everton, mas foi talvez 2 dos 3 minutos em que o Arsenal acreditou durante os 90 da última rodada que poderia ser campeão, Fred. Pior que teve que guardar um ensaio, né? É verdade. Lembrando que o Liverpool também chegou a ensaiar alguns anos atrás, mas a gente está falando de uma excelência impressionante. Vai ter alguém que vai reclamar, poxa, mas ficou monótono, são 4 seguidos, 6 nos últimos 7 e por aí vai. O Guardiola deixou muito claro que o problema, entre aspas, não é só dinheiro, né? É. Ele fez a conta lá, nos últimos 5 anos, o Manchester United gastou mais, o Chelsea gastou mais, o Arsenal gastou mais. E se a gente for pegar, Pedro, no pacote, o Manchester City do Guardiola, multicampeão, em nenhum momento, contratou aquele jogador totalmente galáctico. Verdade. Você pode falar do Haaland, que era um jogador disputado ali no mercado, mas ainda não tinha aquele... E antes do Haaland era o Harry Kane, que pelo tamanho da conta eles não quiseram, né? Exatamente. Então, não estamos passando pano não, tá? Mas eu acho importante a gente ressaltar algumas situações. Você vai falar que o Akanji é um jogador fora da curva, nossa, um galáctico. Nem o Rodri era. Joga muita bola, uma coisa impressionante. Mas ele não era o cara galáctico. Ele não era o que o Bellingham é hoje. Que já chegou no Real Madrid com status diferente. Né? Galáctico a gente sempre vai lembrar do Real Madrid. Não é igual a contratação do Modric pelo Real Madrid, do Kaká, do Cristiano Ronaldo e de mais tantos. Felipe Coutinho no auge, indo para o Barcelona. Suárez indo para o Barcelona. Jogadores que carregam esse carimbo de galácticos. Nós estamos falando de um time que é muito operário, sempre foi, inclusive, a gente vai lembrar algumas peças que saíram, o Gundogan,
Fernandinho, Mahrez, dá pra lembrar mais alguns aí. O Gabriel Jesus, jogadores que cumpriram a função, mas nenhum cara, aquele que vai gastar 1 bilhão aqui e ali. Lembrando, para fazer uma comparação na própria cidade, o United gastou mais no Maguire do que o City gastou no Haaland. Só pra gente ter uma noção de como empregar bem ou não o seu dinheiro. E se pagou mais pro Maguire, pagou muito mais pro Antony, por exemplo. Só pra gente ter uma noção do que significa o feito do Guardiola. Empregou bem o dinheiro que tem, que é muito. Em nenhum momento a gente está falando que é pouca grana. Conseguiu, ao longo dessa trajetória do catalão em Manchester, trazer jogadores que estavam à disposição, mas que ninguém prestava tanta atenção assim. De Bruyne, lá no futebol da Alemanha. Gundogan, que eu acabei de citar. O próprio Mahrez era do Leicester. Fez um campeonato espetacular no Leicester, mas não era um jogador tão extra classe. Pinçou o Walker lá do Tottenham. Né? Pegou o Guardiola. E por aí vai. Não teve uma contratação completamente fora, nossa, quebrou a banca. Talvez o Grealish. É o que eu ia falar. Em dinheiro. Mas não em... E que mesmo assim é um jogador que não tem... Aliás, está muito longe de ter o status que os outros tinham. E se chega no Manchester City é porque ele não vai ser maior que o time. Jamais. Ele não vai ser maior que o time, como aconteceu em vários outros momentos nos principais adversários da Europa. E lembrando que nesse pacote a gente tem que falar já de um processo de construção de identidade, de marca, de trabalho de muito tempo. A gente pode falar de Rico Lewis, a gente pode falar de Oscar Bob e, principalmente, você sabe de quem, né? De Phil Foden. O Phil Foden tem 23 anos, ele tem 6 Premier League. Ryan Giggs, que é o recordista com 13, que se cuide, hein? Acho muito importante isso, porque tem esse outro lado também, de uma melhoria de estrutura, de um foco na construção interna de jogadores. Lembrando que nesse processo também teve jogador que passou por lá e não ficou, né, Pedro? Verdade. E só para eu não perder aqui o fio da meada, o Phil Foden, 19 gols e 8 assistências, eleito o craque do campeonato. Tinha muito tempo que a gente não via, o Fred, um jogador que não é o Harry Kane, que não é um centroavante inglês, ter a possibilidade de ganhar o destaque que tem o Phil Foden. E eu acho que ele está trazendo de volta à Inglaterra a sensação de que é uma geração de ouro. Porque o Phil Foden, muita gente vai se perguntar, de onde surgiu? É uma cria do Manchester City. É uma cria da Premier League. O Phil Foden, diferente do Bellingham, ele constrói a sua carreira no top 4 do campeonato inglês ou no top 1, como a gente tem visto na maioria das vezes em que ele disputou a Premier League, ele ganhou. Foi construindo o seu espaço como titular do time e finalmente chega o momento dele ser o protagonista, né? Se há 2 anos o Haaland veio para ser a cara, não maior que o time, mas para ser a parte comercial de um Manchester City, tanto que cogitado para ser bola de ouro, etc. Outras coisas que alguns outros jogadores do City, mesmo em temporadas exitosas, não tinham conseguido nesse nível. Mas o Phil Foden tem tudo, dependendo da Eurocopa, para beliscar um prêmio desses, para se tornar um jogador ainda maior e para aí sim ser uma cara comercial junto do Haaland desse City, né? E ali é uma história de lealdade, de paixão, que tudo isso acho que compõe também. E eu acho que a tendência é que a gente veja isso acontecer mais vezes. A gente não sabe até quando o Guardiola fica, né? Verdade. Diz que não garantiu a renovação, né? Pelo menos até o fim da próxima. Então, no momento, estamos falando do Guardiola até meio de 2025. Mas tem mais jogador para sair. Aliás, eu te interrompi nessa questão dos que não conseguiram permanecer. Você estava se referindo a quem exatamente? Ou dos que não permaneceram? Não, alguém específico? O Sancho, por exemplo. Ah, verdade. É uma cria do Manchester City. É. Frimpong, Manchester City.
Tem uma lista gigantesca de jogadores que... Douglas Luiz, Cole Palmer. Talvez... Como... Ele tá no top 3 aí dos grandes destaques individuais da Premier League, né? É verdade. Um jogador, entre aspas, descartado no início da temporada. Ele carregou o Chelsea sozinho. O Chelsea que chega numa competição europeia que ninguém imaginava que fosse chegar. O Palmer. Por aí vai. Vários não ficaram. Então, a fábrica de talentos, eu acho que ela tem que ser valorizada. Não é mais um olhar, que eu acho que tem um olhar com preconceito também. Sempre teve. Fabricou um clube ali. Gente, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Teve uma injeção de grana mesmo pesada, tem questões aí para serem resolvidas de pendências, que acho que é bom deixar muito claro, mas tem um trabalho excepcional talvez o maior técnico de todos os tempos. É muito difícil a gente lembrar de outro treinador que foi campeão tantas vezes, com tanto pensamento dele ali, né? Com tanta cara de jogo. É difícil. Ou então faz um exercício, pega esse mesmo elenco e põe na mão de um outro treinador. Pois é, também. Vamos pensar um outro treinador. Esse aqui aí não é tão bom, não. Rubem Dias, esse goleiro reserva aí, que, né, inclusive, deve ter ganhado umas 2 medalhinhas, né? Por causa do jogo da defesa do som, né? Defesa contra o som. Kovacic, tava ali encostado. Tirando os 11, acho que ele é o 12º com mais minutagem, então é o primeiro reserva da cabeça do Guardiola. Muitas vezes foi titular, né? Tô falando só em minutos em campo na temporada. Lembrando que é um time que abriu mão do seu capitão na última temporada, o Gundogan, que teve uma temporada espetacular, abriu mão de outros jogadores ao longo desse processo. É muito interessante como que abre mão, Mahrez, por exemplo, e mantém um nível que é um nível impressionante. Verdade. É um nível impressionante. Quase termina o campeonato com 100 gols. De novo, né? Já fez. Assim. Mas a gente tá falando da Premier League, né? E a gente tá falando de uma Premier League também que não começou exatamente dominada pelo Manchester City. É um City que deitou e rolou na fase de grupos da Champions League, como imaginávamos, mas a primeira parte da temporada no campeonato inglês dava alguns sinais de que o City pudesse oscilar. Acho que principalmente por causa da lesão do De Bruyne. E ele demorou um pouquinho a voltar e a voltar ao ritmo de jogo que a gente espera do De Bruyne, né? Mas o City começou a se encontrar tarde na temporada do campeonato inglês. Ele teve algumas derrapadas ao longo do campeonato. Aí você me fala sobre derrapadas, 7 empates e 3 derrotas. O resto, tudo vitória. 28 vitórias. Como é que derrapa desse jeito, né? Sabe, é uma coisa impressionante. Eu confesso que em algum momento da Premier League falei, vai ter um final feliz e emocional, esse título vai para Anfield, vai coroar a carreira do Klopp no Liverpool. O Liverpool chegou a ser líder. Tinha um momento até que o Arsenal estava um pouco distante e depois começou um processo de recuperação. E eu falei, poxa, acho que dessa vez vai dar Liverpool. E aliás, foi uma atrás da outra, né? O Liverpool, em todas as competições, ele foi derrapando, foi perdendo jogadores, foi mudando o jeito de jogar, porque tinha muita ausência. Mas o Guardiola manteve uma coisa que ele tem desde a sua chegada na Inglaterra: consistência. Consistente o tempo inteiro, focado. Para ele não tem essa do jogo fora, jogo em casa. Para outros também não tem, mas pro Guardiola é uma coisa... Você fica sempre naquele pezinho atrás. Será que o time tal vai derrapar ali, vai ganhar aqui? O City. E depois que o De Bruyne voltou, inclusive um jogo emblemático da campanha, é o jogo da volta do De Bruyne, St. James Park, Newcastle, que também teve uma temporada irregular, vencendo o jogo, ele entra, faz um gol de fora da área,
empata o jogo e dá um passe daqueles maravilhosos que ele dá. E o Oscar Bob, garoto, norueguês, inclusive, faz o gol da vitória no St. James Park, para mim, decisiva para deixar o City ali na briga. Até porque nós estamos falando de uma reta final, de um fim de campeonato, na verdade, com 2 pontos de diferença do campeão pro vice. Saldo de gols igual, inclusive. Saldo de gols igual. Por isso tinha até a chance, a possibilidade, né, do Arsenal vencendo e o City empatando na última rodada, o Arsenal ainda ser campeão. Mas foi o mais difícil, Fred, desses últimos anos, das conquistas do City? Das do Guardiola, sim. Porque teve aquela com o Liverpool recente, né? Mas eu acho que mais difícil que essa só lá do Agüero 2012, né? Que foi um campeonato decidido no saldo de gols, viu? É verdade. Nos acréscimos. Tava empatando contra o Queen's Park Rangers, o United vencendo, fora de casa, tranquilo, Sunderland 1-0, já começando a comemorar o título, o Agüero faz aquele gol histórico, 3-2, eles empatam em pontos e o City leva no saldo de gols. Antes disso, só em 89, quando, aliás, busquem para vocês verem Arsenal e Liverpool, ou melhor, Liverpool e Arsenal, Anfield, estavam 1-0 para o Arsenal até 45 minutos do segundo tempo, resultado que dava o título para o Liverpool, que era o Liverpool super dominante, pré-Premier League, no saldo de gols / número de gols marcados. O Arsenal faz 2-0 nos acréscimos em Anfield e leva a então primeira divisão. Depois disso, o City de Agüero, e tinha chance de ser nessa Premier League, caso os dois terminassem empatados. Só tinha uma combinação, que era o City empatar e o Arsenal vencer. Só ia falar, talvez não seja uma informação relevante para quem acompanha no dia a dia, mas para quem não está ligado nos detalhes, o primeiro critério de desempate da Premier League é o saldo de gols, porque aqui no Brasil a gente está acostumado com o número de vitórias, né, ser o primeiro critério de desempate. Na Premier League é pelo saldo de gols, independente do número de vitórias. Depois o número de gols marcados. Depois o número de gols marcados ainda tem essa grande diferença. Falar em gols marcados, 19 do Phil Foden, 27 do Haaland, que foi o artilheiro do campeonato pela segunda temporada, 2 de 2, mesmo ficando um tempo machucado. O Haaland ainda deu 5 assistências, foi um dos maiores participadores em gols no campeonato inteiro. E 10 assistências do De Bruyne, que já falamos aqui, né? Passou um bom tempo do início da temporada machucado também no campeonato inglês. Seleção de todos os tempos da Premier League. Tem o De Bruyne e não tem? Tem. Então beleza, pode seguir. Eu acho que tem. Você acha também? Eu tenho certeza. Eu acho que tem o De Bruyne, que já colocou o nome dele na história desse campeonato. Qual que é o peso por outro lado, Fred? O Manchester United vive um inferno que não termina. E vai passar uma temporada longe das competições europeias, em meio à venda do clube, em meio à possibilidade, se classificasse para a Champions, teria um investimento diferente. Agora precisa de um investimento, mas não tem a carta na manga para atrair, de repente, um jogador que está ali com uma outra proposta na mesa que vai disputar a Champions League. Tentou 2 vezes, né? Foi 2 vezes nessa era Premier League com Ferguson, não conseguiu vencer os 4 títulos. Aliás, é uma imagem muito emblemática, né? A transmissão da Premier League mostra o vestiário com a escrita que a comissão técnica mandou colocar no vestiário do City, né? Que nenhum clube conquistou 4 vezes seguidas a Premier League. Reticências ainda. E aí é um ponto motivacional bem legal. Mas tem um peso pro lado vermelho de Manchester esse tetra também, né? Lembrando só uma questão. Não só a Premier League. Toda a história da primeira divisão inglesa, que começou lá no século XIX, ninguém ganhou 4 vezes seguidas. Então, é um feito impressionante. Tem um peso. Tem um peso gigantesco. A gente está falando de um time que terminou o campeonato em 8º lugar. E desmontando, né? Com saldo de gols negativo. Pois é. O City terminou com 61 positivo. Então, assim, a gente está falando de uma das maiores receitas do futebol mundial, uma marca valiosíssima, um pacote valioso de maneira geral, né? Clube, jogadores, etc. E talvez a imagem mais emblemática do ano do United, sempre chove em Manchester,
às vezes vira Manchester. E choveu dentro do vestiário, choveu depois da derrota do Arsenal, que também foi melancólica para o Arsenal. O Arsenal 1000 vezes melhor do que o Manchester United, ganhou com justiça, mas ver o Old Trafford, um dos templos do futebol do mundo, com vazamento dentro do vestiário, que bancada alagada. Que bancada, né? Parte camarote, é uma cena tão lamentável. Nós estamos em 2024, Pedro. A gente não tá mais na era do futebol inglês raiz, com buraco em estádio. Tá? Aliás, na época do buraco no estádio não tinha isso, né? É verdade. É uma cena tão emblemática que acho que condiz com o que o Manchester United entregou. Lembrando que a gente tá gravando esse episódio do Rotas da Bola que você tá ouvindo nesta semana antes da final da FA Cup, que é United e City. Se der United, o United vai jogar a Liga Europa. Se não vencer o rival, adeus. Adeus, não joga nem a Conference. E aliás, tendo em vista as últimas participações de United em competições europeias, é melhor nem participar. Para não ficar passando vexame. Então, se eu falo aqui que o City aplica bem o seu dinheiro, resolve bem sua estrutura, tem revelado bem, nós estamos falando quase que do oposto, né? Total. Contrata mal, gasta mal, não tem identidade. Quem está sendo revelado está no meio do furacão da bagunça. Virou uma frigideira para fritar jogadores. O Casemiro talvez é o grande exemplo. Foi mal também, tem a parcela dele, mas um show de horrores. Aí a gente vai pensar num meio onde que o dinheiro domina também, né? Não é só o jogador. Peraí, eu vou colocar o patrocínio aonde? No time que tá com estádio com goteira, vazamento, que nos últimos 2-3 anos afastou 2 jogadores por agressão a mulheres. Olha o show de horrores. Greenwood e Anthony 100 milhões, quase que o dobro de alguns desses jogadores do City, ou triplo, dependendo do jogador, de valor. Um técnico nitidamente que não consegue, parece que não consegue ser ouvido ou ser entendido pelo elenco. Não sei se a gestão dele do vestiário também é péssima, a gente não tá lá dentro para saber. Mais um técnico, né? Com essa condição no United. Em escolhas de técnico anteriores também, controversas, e isso com dinheiro. Imagina se não tivesse dinheiro. Se a gente tá falando do Phil Foden, né? Ele joga com 47, né? Mas o 10, entre aspas, do City, o 10 do United criado e que viveu o United a vida inteira, não consegue jogar, que é o Rashford. É um show de horrores. Espirra. O Ferguson fez o inverso muito bem, né? Provocava o tempo inteiro, e etc, e cutucava, né? E não era o City que rivalizava com pelo menos nos tempos dele, né? No auge, né? Mas pro final já tinha o City com mais poder. Agora, não tem isso de ficar zoando o United, né? Não é uma característica do Guardiola. Mas assim, imagina o torcedor na rua. Vai ter que acontecer alguma mexida. Lembrando, repetindo, a gente está gravando antes da final da FA Cup. Ano passado, a final da FA Cup foi entre os dois. Com 1 minuto, estava 1-0 pro City. Em condições normais, a tendência é que isso aconteça mais uma vez. E era um United bem mais equilibrado, né? Um United que nesse ano promete fortes emoções aí. Fortes emoções. É futebol, as coisas podem acontecer, enfim, a gente sabe, mas assustador. Mexe, balança, vale a pena trocar o técnico? Não sei, mas eu acho que a estrutura por trás está tão confusa que eu não consigo falar que é culpa do técnico só. Bom, pessoal, se toda a história de um êxito, um herói tem um vilão, talvez o grande antagonista tenha sido Jürgen Klopp, que aliás arrancou voz embargada e quase lágrimas do Guardiola na entrevista coletiva ali depois do título. O Pep disse que aprendeu muito com os times do Klopp, que nem sempre conseguiu puni-los como ele punia outros times na Premier League. Por isso foi um time que vai deixar saudades
ao Pepe, que ele falou, acho que não se trata de títulos, não é só sobre os títulos, são importantes, mas trata-se também desses êxitos e das personalidades que ficam para fazer história, né? Ele reconhece que é uma personalidade que faz história no mundo do futebol, mas reconhece também que o Jürgen Klopp talvez tenha sido até aqui na carreira o rival ideal, Fred, que agora vai ser substituído por um treinador que vem do Feyenoord, treinador que vem da Holanda. Naquele momento a gente tinha um Klopp no auge ali no Borussia Dortmund quando ele vem pro Liverpool, e uma ideia parecida de filosofia, de jogo e tal, com essa ideia do Klopp. Com o Arne Slot, o Liverpool vai ter a sequência. Klopp pro Guardiola e o Liverpool do Slot a partir de agora, Fred. O Klopp pro Guardiola era, em alguns momentos, o que o Guardiola não conseguiu implantar no City. Aquele jogo com a paixão, o jogo do City era mais frio por vários momentos nessa trajetória. Inclusive, numa dessas caminhadas de Champions League, o Klopp atropela o Guardiola no meio do caminho com 3-0 em Anfield. E foi, na verdade, o grande... Eu não falaria rival. Eram pensamentos e estilos de jogo que se completavam. Se faltou ao Liverpool a frieza do City em vários momentos, controlar um jogo, controlar um campeonato, dominar um adversário como o City domina, faltou ao City essa emoção que o Klopp dá para suas equipes. A formatação de jogo do Liverpool era diferente do City. E certamente o Guardiola pescou algumas coisinhas do Klopp. Algum tipo da pressão um pouquinho mais avançada em algumas situações. Tem muito de uma mistura de jogo que é um reflexo de Bayern e Borussia Dortmund, quando os dois se encontraram uma década atrás. Que os dois se retroalimentaram ali o tempo inteiro. Eu vou sentir falta do Klopp. Não sei quando que ele volta, não sei aonde que ele vai voltar, mas eu vou sentir falta. Ele é um personagem dentro e fora do campo espetacular. Espetacular. Né? Ele se denomina o The Normal One e ele vai nesse caminho. Eu li um livro que chama, sobre o Klopp, The Social One, e também tem muito a ver, muito identificado com vários valores. Ele é um cara histórico, ele é um cara que mudou a história de um dos maiores clubes do mundo, que é o Liverpool. O Liverpool estava, talvez, na situação que o United está hoje. Ele recolocou o Liverpool no mapa europeu, né? Ó, vem cá, ganhou, disputou 3 finais de Champions League. Ganhou uma, mas disputou 3. Voltou a ganhar o campeonato inglês. Ganhou todos os campeonatos, né? Sim. Ganhou a Premier League pela primeira vez. É verdade. Campeão mundial de clubes, ganhou a Copa da Liga, FA Cup, ganhou tudo. Não é qualquer técnico que faz isso, né? Com a grana, menos grana, né, para investir em relação ao City, especialmente, e disputou em alto nível o tempo inteiro com uma intensidade que é muito bacana. Reinventou jogadores. E é isso aí também tem a ver, o Guardiola também reinventa uma turma. Então a figura do Klopp pro futebol faz falta. Entendo. Lembrando também. Que no discurso dele, você pode não gostar do Liverpool, você pode nem ver a Premier League e tal, mas dá uma balançadinha lá na hora que você vê a despedida como foi feita, e ele terminou cantando o nome de Arne Slot. É verdade. Chamou a torcida para cantar num ritmo que normalmente era o Jürgen Klopp, mas falando de Arne Slot. É assim que vai ser recepcionado o novo técnico dos Reds. Espetacular. Últimos destaques aqui sobre a Premier League. Acho que para mim o time do Unai Emery é o grande destaque coletivo, com o Ollie Watkins como talvez a grande surpresa, né? Não se acreditava que fosse brigar por artilharia, que fosse ser a referência que foi para o time. Você falou do Douglas Luiz no City, mas se torna um grande protagonista nesse meio campo do Aston Villa também. Foi muito agradável de ver jogar o Aston Villa premiado com esse posto de Champions League na próxima temporada, que o Tottenham não teve, não conseguiu sustentar. Por mais que o time do Ange Postecoglou ele fosse diferente dos últimos times do Tottenham, parecia ser um pouco mais consistente, as coisas internas começaram a não funcionar tanto assim numa reta decisiva de temporada. E aí nós tivemos a decepção que foi o Manchester United, como já falamos,
E um Chelsea que começou muito mal e precisou dar a volta por cima no 2024, que foi ok. Mas não foi suficiente para levá-lo à Champions. Então, para mim, é uma temporada baseada no que o Aston Villa pôde oferecer, inclusive o último algoz desse Tetra City que a gente está falando aqui. Acho muito interessante que fala muito dessa rotina da Premier League, mas a gente teve o Newcastle classificado para a Champions League anterior, agora o Aston Villa. Isso é sinal de que tem forças que conseguem ocupar algum espaço, acho isso legal, dá uma mexida. Esse campeonato vai ficar marcado por um ponto negativo, as deduções de pontos do Everton e do Nottingham Forest. É verdade. Acho que é bom abrir o olho para o que vem aí. E nenhum dos dois caíram, né? Nenhum dos dois caiu. Ainda bem, porque se tivesse caído com ponto deduzido, ia gerar outras questões. A gestão do Forest confusa, contratou jogador sem tanto critério assim, acho que isso foi muito ruim. O Everton vai para um estádio novo, mas com futebol velho, né? Assim, tá batendo na trave aí há algum tempo. Fica um término de trabalho no Brighton interessante. O Zé De Zerbi sai, mas deixa um padrão de jogo que eu acho interessante e estabelecido. E fica uma outra questão. Em termos de trabalho estabelecido, o Arteta cresceu. Como técnico. Vamos ver como é que vai ser essa janela. Dependendo do que o Arsenal contratar na janela, a gente pode ter um tete a tete ali com o City ainda em um nível maior. Que tipo de jogador, Fred, você contrataria pro Arsenal? Porque eu olharia agora pro mercado dos mais experientes. Alguém para chamar o jogo. Algo que o Xhaka fez lá em Leverkusen. Alguma coisa na linha Declan Rice, mas para ofensividade. Exatamente. Falo na linha no tamanho. Um atacante. Um atacante para resolver, para ser mais efetivo, para ser mais decisivo. A gente olha a lista dos artilheiros. O Arsenal não teve alguém que colocou tantas bolas nas redes. Né? Era um time mais coletivo, mas acho que precisa de algo mais. Inclusive o Watkins é torcedor do Arsenal, né? É verdade. Olha aí. Inclusive no ano de Champions League, o Declan Rice ele resolveu o meio de campo do Arsenal. Isso. Jogador de altíssimo nível. Precisa de um altíssimo nível lá na frente, alguém para completar o Saka. Que esse concentrou uma quantidade interessante de gols, mas o resto ficou espalhado. Ele não é um 9. Ele não é um cara que joga lá dentro. Então sai depois do Saka uma galera com número baixo de gols ali, faltou um poder maior ali não de qualidade, que são vários jogadores de qualidade, mas de efetividade em alguns momentos pro Arsenal. E para fechar, quem tá vindo da Championship tá vindo cada vez com mais problemas, né? Os 3 que subiram são os 3 que caíram, e o Sheffield United tomou mais de 100 gols no campeonato. A grana é diferente, então acho que isso é uma coisa para ficar alerta para as próximas competições. Até agora já estão garantidos Leicester, que aí vem com um pacote de grana diferente, com uma base de torcida interessante também. O Ipswich, que é uma incógnita, inclusive o técnico é o Maquina, que era auxiliar do Solskjaer no Manchester United, o nome dele acabou rodando aí por Old Trafford. E ainda vai ter a decisão entre Leeds e Southampton, exatamente 2 times que bateram e um deles vai voltar. Chama atenção para isso, tem muita torcida grande, muito time tradicional, o próprio Ipswich é um deles, na segunda e na terceira divisão da Inglaterra, que quando chega na Premier League, tem caído muito rápido. Vale uma questão a respeito de uma liga que sempre conseguiu equilibrar as finanças. Achei que hoje nessa temporada, teve um abismo um pouquinho maior. Todo mundo que foi lá ganhou deles, né? E até os que subiram recente, né? A gente falar do Nottingham Forest de novo, que escapou no fim, mas teve muitas dificuldades ao longo do campeonato. Falamos muito de Guardiola, muito de Klopp e do Arteta, né? Todos os méritos para esse vice-campeonato do Arsenal mais uma vez. E o quanto ele potencializa o futebol do Martin Odegaard, né? Não conseguiu se firmar no Real Madrid, mas o Arsenal realmente se tornou
uma grande liderança na criação das jogadas. Vamos dar uma passada, uma penteada aqui pra gente fechar esse Rotas da Bola, Fred, nos outros campeões nacionais que tivemos futebol europeu afora. É chover no molhado falar desse Real Madrid, mas numa temporada em que o Girona, que não conseguiu sustentar ali a briga com o Barça pela vice-liderança até o final, mas foi o grande destaque e todo mundo que falava que era o elefante em cima da árvore queimou a língua, né? Permaneceu e vai jogar a Champions League. Rotas da Bola, inclusive, né? Não, mas assim, a gente tinha falado que ele não ia encontrar tantos desafios fora do G4, né? Para jogos contra os outros times, se mantivesse aquele jeito de jogar ali, né? Eu imaginei que disputaria uma competição europeia, mas não achamos. O Real Madrid vencer é um chover no molhado. Obrigação. Assim, não é um atrativo assim. Então por isso que os olhos olham diretamente porque é o diferente. E fica o Girona como uma expectativa de mudança de patamar. Não seja um patinho feio que vai lá uma vez e de repente desapareça. Tomara que o que eu falei um pouquinho antes a respeito do City, né? Já que tá ligado ao grupo City, que também seja um ponto de inflexão interessante, de revelação de jogadores, mas também de resultados. A La Liga ainda é um campeonato que traz poucas novidades. Ainda é um campeonato até de um jogo fluido, rápido, que eu gosto, mas a disparidade é muito grande. O Barcelona teve uma temporada muito ruim, Pedro. E assim, vai jogar a Champions League. O Atlético de Madrid oscilou a temporada inteira. Vai jogar a Champions League. Então, sabe, o Real Madrid não foi incomodado. De forma alguma. Né? Talvez pelo Girona no início, mas era passageiro. E assim, né? Pro Real Madrid fica a decisão da Champions que é um outro patamar, uma outra situação. Mas La Liga tem sido menos atrativa a cada ano que passa. Por outro lado, a gente tem uma Série A italiana que vai sendo diferente, né? A gente fala do Napoli campeão, a gente fala agora da Inter de Milão. A Inter volta a conquistar o título e conquista o título com muitas rodadas de antecedência. Depois uma briga por Champions League que foi muito interessante até o fim, né? E vamos ter Bolonha e Atalanta na próxima Champions, graças ao coeficiente europeu que coloca, né, uma quinta vaga no campeonato italiano. E o Bolonha do Thiago Motta, né, que tem sido até ventilado para ser o substituto do Allegri lá na Juventus. O brasileiro naturalizado italiano enquanto jogador, enquanto bom volante que era, agora trouxe um jeito diferente de jogar para o Bolonha, que vai jogar uma Champions League. Lembrando que o Bolonha não precisava da vaga extra, tá? É verdade. Ficou no G4. Aliás, o Atalanta precisa de um pontinho ainda. Posso ser um dedo duro aqui? Por favor. Estamos gravando esse podcast no momento exato em que na penúltima rodada do italiano temos Bolonha 2, Juventus 0. Era a chance da Juve ficar em terceiro. Trabalho brilhante. Completamente surpreendente. Ocupou o espaço de gente que decepcionou. Para mim, o Napoli é a maior decepção da temporada italiana. Verdade. Né? Um 8º lugar, um campeonato ruim, o Osimhen brigando com a direção. E segurou a galera, né? Até agora, a estrutura o pessoal tá lá, da né? temporada passada, exceção ao técnico, né? E boa parte ali do time. Enfim, para mim, uma grande decepção. Não imaginava que a Inter fosse nadar de braçada. Imaginei um campeonato mais equilibrado. Pra gente ver a importância de chegar na reta final da Champions League em termos de grana, né? Exatamente. Então ali fez uma diferença. O Milan teve uma temporada estável. Também foi outro que arrecadou um din-din na temporada passada. E digno de atenção também a irregularidade da Juventus. Irregular a temporada inteira. Assim como a Roma, que demite Mourinho, talvez tivesse demitido antes, ou tivesse colocado o De Rossi antes, talvez a gente estava falando da Roma numa outra situação. Uma situação que parece que a Roma sempre bate tem algo que trava a Roma de dar um grande salto. Para mim, uma decepção da temporada, apesar de ter ido bem em competições europeias, foi bem na Liga Europa, mas me decepciona um pouco. E
lembrando, a gente já falou sobre isso, a ressurreição da Fiorentina, que disputa uma outra final, por 2 anos seguidos a final da Conference e manteve uma condição estável no campeonato italiano. É um camisa de tradição que tenta um processo de reconstrução. Aliás, lançaram uma camisa essa semana espetacular, belíssima. Camisa gola polo roxa da Viola. E se você falou que alguma coisa travou a Roma, foi o Leverkusen na semifinal da Europa League. O Leverkusen fecha, a gente tinha falado aqui no episódio anterior, né? Vai pegar o Augsburg na última rodada. Então, conquista de forma invicta o campeonato alemão. E tivemos na última rodada o Stuttgart passando o Bayern de Munique. O Bayern de Munique falou, se não é para ser campeão, também não quero mais nada. Vamos ser o terceiro. E termina assim o campeonato alemão. E a gente está falando, obviamente, antes do final da Copa da Alemanha e da Liga Europa, do Atalanta que o Pedro citou, que vai enfrentar o Leverkusen. Estamos perto de um final de temporada em que o Bayer Leverkusen pode ganhar todas as competições que disputou invicto. Impressionante. Né? Faltam 2 jogos para isso acontecer. Será que tem gente curiosa para essa janela do Leverkusen aí? Rapaz, sim. Agora, muito legal também o Xabi Alonso, como a gente já falou várias vezes, estilo de jogo, padrão de jogo. Ele literalmente foi pra galera em Leverkusen. Muito legal também a identificação, vai ficar na Champions. Vamos ver quem vai ficar junto com ele, né? Aí é uma questão pro Rotas da Bola lá do início de agosto. Portugal, o Sporting campeão com 90 pontos, fez pontuação de Manchester Premier City, League, né? fez pontuação de Manchester City. E olha que lá tem 4 rodadas a menos que o campeonato inglês, hein? E eu vi uma postagem de algumas pessoas na rede social falando que, poxa, mas o Sporting ganhou o campeonato tem quanto tempo? Eles não param de comemorar. Eles fizeram festa mesmo. Eles fecharam as ruas de Lisboa. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo a festa do Sporting, com jogadores em destaque que vão entrar numa listinha do Rotas da Bola em especial. E muito interessante o jeito do Sporting jogar e levar jogadores, recuperar jogadores e colocar jogadores no mercado. Se conseguir deixar alguns jogadores por algum tempo lá, o Sporting pode ser mais efetivo dentro de casa. Porque ganha um título, desmonta, jogadores vão para todos os lugares. Bruno Fernandes, por exemplo, é um deles. Demora um tempo para ganhar um campeonato de novo. E é legal também uma participação efetiva do Sporting na Champions. Há muito tempo o Sporting não tem uma participação, pelo menos por uma fase mata-mata, enfim. Dá um salto diferente ali pro Sporting e pro Sporting, né? E pro futebol português, que teve destaques pontuais em todas as últimas Champions League. Meu último ponto nesse episódio 132 do Rotas da Bola é uma dica para o nosso ouvinte/espectador. Vão procurar aí a última rodada do campeonato turco para vocês acompanharem em algum lugar, porque tudo indicava que no clássico do último fim de semana o Galatasaray ia ganhar do Fenerbahçe em casa e ia ser campeão. São 3 pontos de diferença. Só que o Fenerbahçe ganhou na casa do Galatasaray 1-0 e agora levaram para a última rodada esse título do campeonato turco, que é paixão, é briga e muita loucura, inclusive no clássico, para variar com o jogador expulso, mas que ganhou uma sobrevida aí para sua última rodada. Lembrando que num país vizinho ali, o PAOK foi campeão grego, não foi o Olympiacos, finalista da Liga Europa. Nem o AEK, que vai receber o estádio, o dono do estádio vai receber o Olympiacos nessa final. Lembrar que não teve graça nenhuma na França. É verdade. Teve campeonato francês esse ano, né? Teve campeonato francês. Até esqueci. E teve alguma novidade lá na Escócia. Opa. O Celtic foi campeão. Também sem nenhuma novidade, mas teve uma novidade bacana na Eredivisie, que foi o PSV, que também fez pontuação de Manchester City. Bateu lá na casa dos 90, chegou a ganhar, nós citamos aqui, 18 jogos seguidos, as 18 primeiras rodadas foram 18 vitórias do PSV, numa temporada que o Ajax consegue a proeza de ser 5º colocado e bem distante do G4 da Eredivisie. Ajax com o Henderson, ex-Liverpool, ex-comandado do Klopp, jogando no futebol holandês. Olho no PSV, outro país revelador, outro time que costuma colocar muito jogador no mercado.
para mim, um dos grandes destaques dessa temporada europeia. E para você que acompanha o Rotas da Bola, qual foi o grande destaque desse tetracampeonato do Manchester City? Deixa o seu recado pra gente no YouTube de Tempo Esportes. Este foi o Rotas da Bola, eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico Jota. Acompanhe, se inscreva inclusive no nosso canal de O Tempo Esportes no YouTube, youtube.com/@otempoesportes com S. Lá você vai pegar todos os episódios do Rotas da Bola. Aquele abraço.